Vamos lá então, pessoal. Segunda parte agora. Vamos retornar aqui. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre alguns aspectos básicos, né? Só uma pincelada, na verdade, dos principais aspectos do funcionamento dos núcleos da base, né? A gente tem que imaginar os núcleos da base como uma maquinaria, né? Que vai possibilitar ao nosso córtex, né, novas opções de movimento ou novas opções de padrões de movimento. Então é como se o nosso córtex ele acessasse um aplicativo, tá? E esse aplicativo tivesse diferentes comandos e aí ele escolhe, eu quero fazer tal movimento. Então eu vou lá e ativo o meu aplicativo de tal forma, o meu programa de tal forma, né? Quais coisas esse programa tem para me oferecer, quais funcionalidades ele pode me proporcionar, né? Então, primeiro a gente tem que ver a respeito das entradas dos núcleos da base, né? Que alguns autores chamam de inputs, né? Ou inputs, enfim. Se vocês tocam algum instrumento musical com amplificação, vocês devem ter visto já o input, né, como sendo o local onde você introduz a informação. No caso, a nota que você vai tocar na guitarra, que vai ser captada, né, pelo cabo, vai entrar dentro da pedaleira ou enfim, de qualquer outro instrumento, e depois ele vai ser jogado no amplificador, né, para ser produzido o som final, né. Então, geralmente na pedaleira você tem aqui o input, que é onde você coloca o cabo que vai receber o som da guitarra, e o output, né, por onde vai sair aquela informação para chegar até o destino final, que é o amplificador. Tá? Então, de onde saem as informações, de onde saem os impulsos elétricos que vão ativar essa maquinaria dos núcleos da base? Então, eles saem, na verdade, primordialmente do córtex cerebral, tá? De várias áreas diferentes do córtex cerebral, córtex motor primário, área motora suplementar, área pré-motora, córtex pré-frontal, tá? Outras áreas de córtex associativo, tá? Para o putamen, tá? Predominantemente o putamen. E também temos alguns inputs, entre aspas, tá? Saindo da substância nigra, tá? Especificamente aqui a pars compacta, tá? Ou a parte compacta da substância nigra, também em direção predominantemente ao putânio, tá? E os outputs, né? Ou as saídas, né, dos núcleos da base, né? Predominantemente globo pálido interno, tá? Em direção ao tálamo, que na verdade é para onde se projeta. Os núcleos da base não projetam nada diretamente para o córtex, tá? Eles projetam para o tálamo, tá? Alguns núcleos talâmicos, especialmente ventrolateral, ventro anterior, médio dorsal e intralaminar, então não é qualquer núcleo, tá? Lembrem-se que não são aqueles núcleos sensitivos lá que a gente aprendeu na aula de vias aferentes, né, o ventro posterolateral, ventro posteromedial. Não, aqui são núcleos um pouco mais anteriores, vamos dizer assim, em relação a esses que vocês já aprenderam, tá? E também a substância nigra pars reticulata, que é essa mais caudal, tá? Também projetam para o tálamo. Então, outro output possível, tá? Ainda, a substância nigra pars reticulata também envia informações à formação reticular, tá? do tronco cerebral como um todo, e também ao colículo superior. Professor, colículo superior não é aquela estrutura mesencefálica, na parte posterior do mesencéfalo, que está relacionada com a visão? Indiretamente sim, né? Então, a informação visual ela chega, né, até os corpos geniculados laterais ou núcleos geniculados laterais, né? E de lá vão para a radiação óptica, né? Mais algumas informações vão para o colículo superior. E ainda, próximo do colículo superior, nós temos o núcleo do oculomotor,
E próximo do colículo inferior, nós temos o núcleo do troclear. Tá? Então, vocês vão ver que não apenas o nosso sistema motor utiliza a maquinaria dos núcleos da base. Tá? A movimentação ocular também faz parte. Também utiliza, na verdade, essa maquinaria dos núcleos da base. Mas a gente vai pincelar isso com calma nos próximos slides. Tá? Então, agora eu vou mostrar para vocês, tá, alguns conceitos que a professora Priscila vai destrinchar com bastante calma, tá, e bastantes detalhes, né, que são, vamos dizer assim, os dois programas principais, tá, da maquinaria dos núcleos da base, a saber, a via direta, tá, e a via indireta. Você pode olhar para essa figura e entrar em desespero, né, porque é bastante complexo. Eu acho que essa é a parte mais complexa da aula, talvez. Mais complexa desse tema, né? Tanto da minha parte como da professora Priscila. Né? Mas tem uma forma simples de compreender. Né? É como se cada programa, né, via direta e via indireta, estivesse relacionado, tá, com algum tipo específico de movimento. Tá? Como se estivesse assim, como se a deficiência na função da via indireta trouxesse alguns distúrbios do movimento, tá? E a deficiência na via direta, outros distúrbios do movimento. Distúrbios do movimento, diferente de doenças. As doenças elas podem ter misturas. Você pode ter vários distúrbios do movimento diferentes numa mesma doença, tá? Mas, em se tratando de um movimento específico, tá, pode haver um certo predomínio de uma via em relação à outra. Na normalidade, tá, essas duas vias, tá, elas são mais ou menos harmônicas. Tá? E não tem só via direta e indireta, tem outras também que estão sendo descobertas ainda, inclusive. Mas essas são as duas principais, as duas mais estudadas e as duas que mais ajudam a compreender a maior parte das doenças neurológicas que envolvem distúrbios do movimento. Então vamos chegar de papo furado. Na via direta, tá, saindo do córtex cerebral, você tem neurônios que transmitem glutamato, tá, em direção ao estriado. Né? Lembrando que o estriato, né, é o tâmen mais núcleo caudado. Perfeito? Aqui você vai ter, portanto, a estimulação de um neurônio colinérgico, tá, no estriado. Ele também pode receber informações estimulatórias do próprio estriado e também informações estimulatórias através da dopamina, que vem da substância nigra pars compacta. Tá? Tudo isso para estimular esse neurônio colinérgico, que, portanto, vai ter um efeito inibitório, tá? Enviando GABA, tá, e substância P para o globo pálido interno e substância nigra pars reticulata. Tá? Estando inibidos esses dois, tá, graças à ação do GABA e da substância P, eles não vão conseguir inibir o tálamo, porque eles são predominantemente neurônios inibitórios através do GABA. Perfeito? Então, o que acontece? Quando você inibe o inibidor, o resultado é que você vai estimular o tálamo a secretar glutamato. Então, no final das contas, a via direta, tá, vai estimular o tálamo. Perfeito? Principalmente núcleo ventroanterior e ventrolateral do tálamo. Então, na via direta, você vai ter uma maior estimulação do córtex cerebral através de neurônios talâmicos desses núcleos. Tá? Então, é isso que a via direta faz. Tá? Estimulação do córtex através do tálamo. Já a via indireta é diferente. Tá? Ela vai ter aqui, ó,
um intermediário extra, tá? Dois na verdade, né? Que serão o globo pálido externo e o núcleo subtalâmico. Quando você coloca esses dois intermediários, ao invés de você inibir o globo pálido interno e a substância nigra pars reticulata, como acontece na direta, você estimula essas estruturas. Estimulando essas estruturas que são inibitórias, o que vai acontecer? Vai inibir o tálamo. Perfeito? Inibindo o tálamo, vai ter menos glutamato para ele secretar em direção ao córtex cerebral. Então, no final das contas, as duas vias, tá, vão interferir nesses núcleos talâmicos de formas diferentes. Tá? A via direta vai estimular o tálamo e a via indireta vai inibir o tálamo. Perfeito? Vamos entender um pouquinho melhor isso com matemática. Tá? Então, via direta, você tem menos 1 vezes menos 1 é igual a mais 1. O que significa isso? Quando eu tenho um inibidor inibindo outro inibidor, o efeito final é facilitador, excitatório. Menos vezes menos dá mais. Tá? Um número par de fatores. Quando eu tenho um número ímpar de fatores negativos, aqui ó, negativo, negativo, um positivo e outro negativo, o resultado final é negativo. Tá? Então aqui eu tenho um número par de negativos, de fatores negativos. Resultado final é positivo. Aqui eu tenho um número ímpar de negativos. Ó, 1, 2, 3. Então o resultado final é negativo. Tá ok? Então, como eu já disse, essas duas vias elas funcionam ao mesmo tempo, tá? Em harmonia, em um ser humano normal. Em alguns distúrbios, sejam eles quais forem, AVC, diabetes, Parkinson, tumores, encefalites, traumatismo crânioencefálico, você pode ter diferentes tipos de lesões nessas diferentes estruturas, levando a diferentes desbalanços nesse equilíbrio entre via direta e indireta. E até, por vezes, afetar os dois de forma igual. Você tem doenças em que você vai ter as duas vias afetadas. Tá bom? Então, nas disfunções da via direta, que estimula o tálamo, você vai ter uma tendência a ter transtornos hipocinéticos, tá? Redução de amplitude e de velocidade de movimento. Já nos distúrbios da via indireta, que inibe o tálamo, você vai ter transtornos hipercinéticos, com aumento de amplitude, aumento de intensidade, aumento de frequência de movimento. Perfeito? Vamos ver isso no esqueminha? Então tá aqui, ó, via indireta e via direta. Todos os inputs, né, vão sair do córtex cerebral para chegar ao putânio, né? Na via direta, você tem esse neurônio inibitório do putame sendo estimulado. Então, ele vai jogar o neurotransmissor inibitório sobre o globo pálido interno, inibindo o globo pálido interno. Como o globo pálido interno é um inibidor, você vai estar inibindo o inibidor. Inibindo o inibidor, ele vai deixar de inibir o tálamo. Então ele vai, no fim das contas, estimular o tálamo nos seus núcleos ventro anterior e ventro lateral. E aí o tálamo, por sua vez, vai estimular mais o córtex cerebral. Tá? Isso na via direta. Lembrando que também tem aqui, ó, dopamina, tá? Dopamina, que vem da substância nigra pars compacta,
também é um input, tá? Da via direta sobre aqui o putame, tá? Já na via indireta, o que acontece? Você tem esses neurônios corticais estimulando o putame. No putame, você tem um neurônio inibitório sendo estimulado. Só que esse neurônio inibitório sendo estimulado vai jogar um neurotransmissor no globo pálido externo, que é um neurônio inibitório também. Então, você vai inibir o inibidor. Consequentemente, ele vai deixar de inibir o seu destino, que era o núcleo subtalâmico. Deixando de inibir o núcleo subtalâmico, ele vai despolarizar. Vai despolarizar e vai jogar um neurotransmissor aqui no globo pálido interno. Vai estimular o globo pálido interno. Só que o globo pálido interno, ele é um inibidor. Estimulando o inibidor, o efeito final é de inibição. Inibição do tálamo nos seus núcleos ventro-anterior e ventro-lateral. Perfeito? Então vamos lá. Vocês lembram que eu falei sobre os colículos superiores, né? A respeito da movimentação ocular, né? Então até agora a gente estava se referindo à parte mais estudada e mais conhecida, né, dos, entre aspas, canais ou sistemas que utilizam os núcleos da base, né, que é o sistema motor. Né? Então os distúrbios do movimento, né, eles têm uma sintomatologia motora muito exuberante. Mas os distúrbios do movimento, principalmente a doença de Parkinson, eles têm vários sintomas não motores. E esses sintomas não motores, eles acontecem por quê? Porque os núcleos da base, eles não participam só de sistemas motores. Os núcleos da base participam de outros sistemas, outros canais, tá? Por exemplo, movimentação ocular, tá? Então, a nossa movimentação ocular, tá, acontece também com contribuição da maquinaria dos núcleos da base. A gente tem uma doença chamada paralisia supranuclear progressiva, onde o paciente evolui com sintomas que lembram Parkinson, mas não é Parkinson, que nós chamamos de parkinsonismo. Vocês vão aprender isso em semiologia. E ele tem uma paralisia do olhar vertical. Ele não consegue olhar para cima. Tá? Então tem a ver com esse canal, com esse sistema oculomotor que utiliza os núcleos da base, entre outras funções. Tá? Temos também, por curiosidade, não é tão importante isso agora, o canal pré-frontal, tá? E o canal límbico. Todos eles utilizam os núcleos da base. Tá? Perfeito? E olha aqui, ó, a gente tinha comentado sobre o núcleo accumbens, né? O núcleo accumbens, tá? É um input, tá? É uma área de entrada, tá? Para as relações do sistema límbico com os núcleos da base, tá? Perfeito? Isso vai ser depois processado e devolvido para o giro do cíngulo, por exemplo, tá? E córtex órbito-frontal. Perfeito? O input, núcleo accumbens. Mas isso vocês vão ver com a professora Priscila. Ok? Aqui a gente tem uma representação em desenhos, né, desses canais. Tá? Então aqui, ó, o canal motor, né, são estímulos que vão partir do córtex, principalmente córtex motor primário e área motora suplementar, também córtex pré-motor. Tá? Os canais ou sistemas oculomotores que vão partir de uma pequena área do giro frontal superior e um pedacinho giro frontal médio, tá? Também em direção aos núcleos da base, tá? O canal pré-frontal, que vai sair do córtex pré-frontal, e o límbico, tá? Principalmente do giro do cíngulo, tá? Giro do cíngulo, giro reto, perfeito? Muito bem.
Então, caminhando agora para o final da aula, isso vocês vão aprender em semiologia, tá? Nos próximos semestres, mas não as doenças, mas os distúrbios do movimento que nós observamos ao examinar o paciente. Nós dividimos grosseiramente em hipocinéticos ou devagar, né? E hipercinéticos ou rápidos, tá? A saber, bradicinesia ou hipocinesia, ou até acinesia, tá? É uma redução importante na velocidade do movimento, principalmente movimentos repetitivos. A gente testa isso no paciente com Parkinson, entre outras formas, pedindo para ele fazer um pinçamento, tá? Repetitivo. Se ele tiver bradicinesia, ele não vai conseguir fazer esse movimento com a amplitude necessária e a velocidade necessária. Ou ele vai fazer super devagar, ou ele vai travar e vai fazer uma micropinça, uma coisa bem pequenininha assim, tá? A rigidez, tá? É quando você examina o paciente relaxado e você produz movimentos passivos nos membros, braços e pernas, e mesmo relaxado, você não consegue movimentar livremente essas articulações, tá? Tem vários tipos de rigidez. Aqui a gente vai observar principalmente a rigidez em roda denteada, né? Você pede para o paciente deixar o braço bem mole, bem solto, e movimentando passivamente de várias formas esse braço ou essa perna, você vai sentir como se tivesse umas engrenagens engastalhadas ou travadas, né? Vai dando soquinho ao invés de ficar mole, tá? A distonia é um movimento involuntário que pode ser doloroso às vezes, tá? Produz uma postura totalmente anômala, pode ser rápido ou duradouro, tá? E pode ser bastante incapacitante em alguns casos. Casos mais graves precisam de aplicação de toxina botulínica naquele músculo em que nós temos essa distonia, principalmente quando envolve dor, tá? A atetose, tá? Ela tem a ver com movimentos, entre aspas, circulares. Geralmente, ela vem junto com movimentos coreicos, tá? Os movimentos coreicos, coreia vem de dança, tá? Então é como se de repente a pessoa fizesse um movimento com alguma extremidade, como se ela estivesse numa valsa e de repente ela faz um movimento suave, porém de amplitude considerável, como se ela estivesse dançando e de repente ela muda de posição, tá? Pode vir sozinho ou junto com a tetose, tá? Que nós chamamos de coreoatetose. O balismo, tá? É um movimento bem mais grosseiro. Lembra de balística, tá? Então, não sei se vocês lembram do colegial, né? Que você estuda o movimento balístico, né? Que você tem um canhão, aí o canhão dispara, aí a bala do canhão faz aquele movimento em parábola, né? Super rápido e depois cai no chão, enfim. Aqui, o movimento balístico, ele acontece porque lembra essa questão da balística, né? Vamos dizer assim, porque a musculatura proximal dos membros, principalmente membros superiores, de repente faz um movimento grosseiro. E é só com regiões proximais. Então a pessoa está conversando ou quieta, de repente ela faz um movimento rápido, né, involuntário e intenso, né, lembrando um movimento de bala de canhão mesmo, né? Os tics são movimentos involuntários que aí é uma seara bastante complexa, né? Eles são movimentos involuntários mais complexos, um pouco mais rápidos, que pode ter 1 milhão de padrões. Inclusive eles podem ser motores ou vocais, né? A pessoa falar, às vezes a pessoa fala palavras de baixo calão, né? E os mais conhecidos são a síndrome de Tourette, né? Mas você pode ter alguns tiques menos intensos, né, que vocês vão aprender depois em semiologia. A mioclonia, tá, são movimentos involuntários, tá, de um músculo inteiro ou parte da musculatura, que podem produzir aumento do tônus muscular ou redução. São movimentos muito rápidos
e muito irregulares, podem ser focais ou generalizados. E eles podem indicar lesão de núcleos da base ou, por vezes, problemas sistêmicos, né, como insuficiência renal, distúrbios eletrolíticos, distúrbios do equilíbrio ácido-base, infecções ou até condições pós-parada cardiorrespiratória, em que você tem um hipofluxo sanguíneo muito intenso nos núcleos da base e a pessoa pode, após a parada cardiorrespiratória, além de poder estar em coma ou algo próximo disso, ter esses movimentos que nós chamamos de mioclonias. Tá? Também podem haver mioclonias devido a lesões corticais. Então, alguns tipos de epilepsia, né, ou seja, distúrbios do córtex cerebral, podem levar às mioclonias. E o tremor, né, é o mais conhecido, talvez, de todos os distúrbios do movimento, envolve uma movimentação involuntária de agonista e antagonista. Tá? O tremor mais conhecido é o da doença de Parkinson, que é um tremor de repouso, então a pessoa treme ou não. Né? Quando tem o tremor da doença de Parkinson, ela vai tremer com a mão parada, com a mão em repouso, tá? E em amplitudes variadas. Diferentes doenças que causam tremor podem ter tremores mais rápidos ou mais devagar. A gente até pode medir os tremores em hertz, às vezes, né, a frequência daquele tremor. Tá? Em casos de mais difícil diagnóstico se faz isso. Tá? Ainda temos também o tremor postural, tá? Que é um tremor que surge quando a pessoa está com as mãos em uma postura específica, e o tremor de intenção ou de ação, que é muito comum do tremor essencial, aquela pessoa que vai escrever e começa a tremer, e quando está em repouso não treme. Tá? Vocês vão aprender também, né, com a professora Priscila, tá? Que uma parte da fisiopatologia da doença de Parkinson, tá? Tem a ver com a degeneração de alguns neurônios específicos da substância nigra. Então aqui desse lado você vê um pouco mais, um pouco menos danificado, vamos dizer assim, né? E aqui desse outro lado do mesencéfalo você quase não vê mais esses neurônios, tá? A doença de Parkinson não é igual à destruição da substância nigra. A destruição dos neurônios da substância nigra é que faz parte do universo que é a doença de Parkinson, tá? Então, isso daqui é uma parte da fisiopatologia da doença de Parkinson. Ela não é totalmente bem conhecida, tá? Quando você dá dopamina para esse paciente através da levodopa, né, que nós vimos lá naquele caso no início da aula, você tem uma melhora transitória, tá, que a gente chama de lua de mel da levodopa, quando durante alguns meses ou anos o paciente melhora com a levodopa. Mas na maior parte dos casos, né, o paciente vai piorando, e às vezes mais lento, às vezes mais devagar, mas ele piora, mesmo tomando dopamina, né, através da levodopa. Então, Parkinson não é necessariamente igual à falta de dopamina. Tá? A falta da estimulação dopaminérgica dos neurônios da substância nigra faz parte do contexto da doença de Parkinson. É a parte mais estudada, mais conhecida, talvez seja a principal, né? Mas não é única. Né? É uma doença degenerativa, onde outros sintomas vão surgindo, inclusive os sintomas não motores da doença de Parkinson, como distúrbios do sono, constipação intestinal, depressão, dor crônica, tá? São tão incapacitantes quanto os sintomas motores. Perfeito? Então a gente estuda a degeneração desses neurônios dopaminérgicos na substância nigra, porque é uma parte importante da fisiopatologia, mas não é só isso. Tá? Aqui é o nervo oculomotor. Tá? Aqui substância cinzenta periaquidutal, colículo superior, pedúnculo cerebral, mas isso vocês já estão carecas de saber. Muito bem. Então, no futuro, o que nos aguarda? Tá? A gente vai aprender sobre a vascularização do sistema nervoso central, inclusive dos núcleos da base, tá? Porque é separado. Nós vamos, em semiologia, tá? Aí vai ser com o Dr. Guilherme, aprender sobre os diferentes distúrbios do movimento e como isso pode nos ajudar
a diagnosticar diferentes doenças neurológicas, tá? Depois, no ciclo clínico, já um pouco de neurologia mesmo, né? Então, diagnóstico, tratamento e segmento, né? Do paciente com Parkinson, do paciente com tremor essencial, do paciente com atrofia de múltiplos sistemas, paralisia supranuclear progressiva, hemicoré, hemibalismo, tá? E, novamente, eu vivo falando essa frase, mas nada em biologia faz sentido se não for visto à luz da evolução das espécies, tá? Então, sempre que vocês acharem as neurociências complexas, e são mesmo, são difíceis, e é normal achar difícil, a gente tem que entender que essa complexidade surgiu porque houve vantagem evolutiva nisso, tá? Algumas curiosidades, então. Vocês devem ter ouvido falar já da DBS, tá? Deep Brain Stimulation, tá? A cirurgia de DBS consiste na colocação de um eletrodo, tá? Que atravessa o cérebro da pessoa em direção a alguns alvos, no plural, nos núcleos da base, tá? E aí você pode programar o seu aparelho de DBS, tá? Ai, dormiu minha perna aqui. Eita, você pode programar a sua DBS, tá? Para diferentes alvos e diferentes estimulações elétricas nos núcleos da base, tá? Então é uma técnica que vem sendo feita cada vez mais. Não é para qualquer paciente, tá? Tem que ser um paciente com uma doença não tão avançada, senão não vai ajudar. Tem que ser um paciente, tem alguns critérios para isso, tá? Tem que ser um paciente que não vai cair, bater a cabeça e perder a cirurgia, né? Tem uma série de critérios. Mas a gente vem observando já que melhora muito a qualidade de vida dos pacientes, tá? Os principais alvos são núcleo subtalâmico, tá? E globo pálido interno, tá? Ficou ruim aqui na foto, mas dá para ver aqui. São os principais alvos de estimulação da DBS. Inclusive você pode reprogramar ela, tá? Depois, tá? Para cada pontinha do eletrodo dar um estímulo diferente, tá? Esse ajuste no aparelho é de acordo com o paciente, tá? Eu já citei para vocês, mas tem algumas substâncias, algumas partes de substância branca específicas dos núcleos da base, né, os fascículos talâmico e denticular, mas que não vem muito ao caso do ponto de vista funcional, tá? Talvez male-male do ponto de vista neurocirúrgico, tá? E eu havia comentado com vocês que não existe só a via direta e indireta, tá? Há alguns anos foi descoberta a via hiperdireta, tá? Mas isso já é um iceberg com um pouco mais profundo, tá? Só para vocês terem uma noção da complexidade, tá? E de que muita coisa ainda nos núcleos da base ainda é alvo de pesquisa e da nossa curiosidade e compreensão. Perfeito? Essa foi a bibliografia que eu utilizei e espero que essa aula não dá para guardar tudo de uma vez só, tá? Tem que assistir uma vez, assistir duas vezes, ler no livro texto de neuroanatomia e neurofisiologia, tá? Para finalmente a gente absorver um pouquinho. Mas só de ler uma primeira vez, assistir uma primeira vez, tá? A gente já dá uma expandida na nossa mente e a próxima leitura vai ser mais fácil e a outra leitura vai ser mais fácil ainda e assim por diante. Tá ok? Muito obrigado e encerramos por aqui. Até mais, pessoal.